Bom dia, que a paz seja contigo. Hoje eu quero falar com você sobre Sansão. Quando nós lemos a história de Sansão, a gente costuma pensar o seguinte: porque Sansão cortou os cabelos, perdeu a sua força. Então é isso que é colocado na nossa cabeça e a gente pensa assim: o motivo de Sansão ter perdido a sua força foi porque cortaram os cabelos dele. Mas eu quero ler para você sobre o nascimento de Sansão, para você entender por que ele perde a sua força. E lá em Juízes, no capítulo 13, verso 3, diz assim, certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse, a ela, mãe de Sansão, você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado desde o nascimento a Deus. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então, o segredo da vida de Sansão não são seus cabelos. O segredo da vida de Sansão é a sua aliança. Ele tinha uma aliança com Deus. Ele era nazireu. E se a gente for parar para analisar sobre o voto de nazireu, uma coisa que a gente precisa entender é que não necessariamente a vida toda tinha que ser nazireu. Você poderia ser nazireu apenas uma parte da sua vida, fazer um voto, eu vou passar um ano com o voto de nazireu, me consagrando ao Senhor. Só que para Sansão, Deus disse assim, ele será nazireu desde o seu nascimento e por toda a sua vida. Então, amados, no voto de nazireu tem três coisas principais que nós não podemos esquecer. Primeira delas, o nazireu ele não podia beber bebida forte, fermentada, vinho, nada fermentado. Segundo, o nazireu ele não podia se contaminar com as coisas, com comidas imundas, comidas impuras. Essas comidas impuras tanto contavam as comidas que eram tidas como imundas, como as comidas consagradas a ídolos. Terceira coisa, o nazireu ele não poderia tocar em cadáver. Em cadáver. Eu falei três, mas na verdade são quatro coisas. E a quarta coisa, o nazireu ele não poderia cortar os seus cabelos. Então Sansão tinha que ter os cabelos grandes. Só que a gente não pode pensar que o foco era apenas os cabelos, tinha as outras situações. Agora vamos analisar a vida de Sansão por um instante, tá? Sansão, ele era israelita e ele se apaixona por Filisteia. E ele casa com Filisteia e ele tem uma festa de casamento. Os filisteus eram pagãos, ou seja, comida lá nos filisteus era comida consagrada, um voto quebrado. Um voto quebrado. Comidas impuras, comidas que são rejeitadas pelos israelitas, segundo descrito lá em Levítico capítulo 11. Os filisteus não tinham essa lei, então eles comiam à vontade isso. Não significa que Sansão comeu, mas as impurezas, as consagrações, estava tudo no bolo, estava tudo junto. Bebida, aquele povo era agricultor. Então, possivelmente, Sansão pode ter também tomado alguma bebida forte. Votos sendo quebrados. Mas ainda tem uma coisa que deixa bem claro, bem explícita. Isso sim nós podemos falar. A Bíblia conta que Sansão, ele vê um leão, ele mata um leão com as suas próprias mãos e 7 dias depois ele passa pelo caminho e ele encontra abelhas naquele leão e mel. E ele toca no leão morto, no cadáver e pega aquele mel. Sansão tocou no cadáver, mas um elo da sua aliança é quebrada. Só que os seus cabelos continuavam grandes. Na vida de Sansão, depois que passa toda aquela confusão do seu casamento, ele se apaixona por uma mulher chamada Dalila.
nós podemos pensar que os outros elos do voto de Nazireu tinham sido quebrados, mas o seu cabelo continuava grande. E Dalila começa a investir na última coisa, na última esperança do seu voto de Nazireu, que são os seus cabelos. E ela, por fim, corta os cabelos de Sansão. Resultado, ele perde toda a sua força. Só que um detalhe que a gente precisa notar é o seguinte: a Bíblia diz que quando ele tem os seus cabelos cortados, o Espírito do Senhor se afasta. Amados, o que eu quero que você entenda com essa mensagem, tá? Primeiro, nós somos um Deus que Ele te dá segundas chances. Ah, porque eu fiz isso. Ah, porque eu aceitei a Cristo, porque eu me batizei e depois que eu me batizei eu fiz isso. Sim, tá certo, não está errado, mas o nosso Deus, Ele te dá uma segunda chance. Ah, porque, sabe, pastor, porque eu fui por esse caminho e eu fiz aquilo e tal, e Deus não vai me perdoar. Não, Deus, Ele te dá uma segunda chance. Só que você precisa lembrar que você tem uma aliança com o Senhor. Você precisa lembrar que você tem um propósito, e foi o que Sansão esqueceu, foi o que Sansão deixou de lado, o seu propósito. Ele tinha um povo para destruir, mas ele estava tão envolvido com a mulher, que essa mulher engana ele várias vezes, tentando tirar a força dele. Ele ainda assim abre o jogo, ele diz: ó, eu sou nazireu, eu não posso cortar meus cabelos. E a mulher vai e corta. Ou seja, aliança quebrada. O que tira a força de Sansão não é seus cabelos cortados, mas a sua aliança quebrada. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, você tem uma aliança com Deus. Não volta para o mundo, não volta para aquela velha vida. O pecar é humano, o errar é humano. Mas entenda o seguinte: João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado no céu. O pecado, ele pode acontecer, mas o que você não pode é se render ao pecado e voltar a ser quem você era antes. Uma vez que tenha pisado no Santo dos Santos, não sai de lá, não abandona a tua aliança, porque Deus, ele te dá uma segunda chance hoje. Em nome de Jesus, abraça a tua fé, abraça, põe os teus joelhos no chão, ora, chora diante do Senhor, pede perdão a Ele, se arrepende do teu pecado e se entrega a Ele de verdade, porque Deus, ele te dá uma segunda chance, assim como Ele fez com Sansão. E a gente poderia olhar para a vida de Sansão e dizer: pronto, acabou o mundo, acabou tudo para ele, acabou. Cortou os cabelos, perdeu a força, teve os olhos furados, está preso, acabou. E aí eu quero que você entenda que só acaba quando Deus diz que acabou. Pois no fim da vida de Sansão, ele é levado até o templo para que possa servir de chacota para os filisteus, começam a zombar dele. E ele diz assim: ó, me leva até as colunas principais do templo. E quando Sansão é colocado naquelas colunas, ele faz o que eu entendo que foi a oração mais sincera de toda a sua vida. E ele diz: Deus, que hoje eu possa cumprir o propósito a qual fui chamado. Estou parafraseando, tá? Que eu possa cumprir esse propósito, então me dá uma segunda chance, me dá a oportunidade hoje de cumprir esse propósito, só mais essa vez, me dá a tua força. E aí, sabe, amados, uma oração sincera, um coração contrito, arrependido, derramado diante do Senhor, um coração que clama pela presença de Deus, não tem como o Senhor não atender, porque o coração contrito e compungido, ele toca o coração de Deus. E diz a palavra que naquele instante o Espírito de Deus se apoderou de Sansão, e ele grita e diz: que morra eu com os filisteus, e derruba as colunas do templo. E quando ele faz aquilo,
o templo é destruído e todos que estão dentro do templo morrem. E a Bíblia diz que Sansão matou mais filisteus na sua morte do que durante toda a sua vida. Entenda em nome de Jesus, quando você fizer uma oração sincera e colocar a sua vida diante de Deus, o ministério que Deus tem na tua vida é tão grande que a partir desse momento Ele fará uma diferença no reino dos céus que nem você imagina. Nem você imagina. Você pode ter 20 anos de crente, você pode ter 10, 15, 20 anos que é pastor, por exemplo, que é diácono. Você pode ter muito tempo no ministério, mas por algum momento perdeu o propósito. Se você se render e fizer a sua oração sincera e se entregar ao Senhor de verdade, pode ter certeza que Deus, Ele vai multiplicar tanto a bênção dele sobre a sua vida, que você vai olhar para a sua vida e dizer: nossa, como Deus está agindo em mim e através de mim. Porque o nosso Deus é um Deus que te dá segunda chance. Afinal, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Entenda isso em nome de Jesus. A misericórdia do Senhor se renova sobre a sua vida. Portanto, não perca tempo. Se prostre diante dele e ele fará uma grande obra através da sua vida. Que Deus te abençoe em nome do Senhor.